colocar aqui a máscara agora, estou recebendo em nossos estúdios os nossos convidados de hoje. À minha direita, vereador, professor José D'Amato e também o Wellington, da Fique Brinque. D'Amato, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Wellington, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado aí pelo espaço, vai ser muito bom o nosso papo. Um dos assuntos aqui hoje é que vocês, em parceria, resolveram entrar na pele do cidadão baense, o cidadão trabalhador que precisa utilizar os serviços da Viação Bar, a tão comentada, a tão criticada Viação Bar. Quem deu essa ideia, como é que surgiu essa ideia e como é que foi lá o passeio? Vocês fizeram quando e qual o trajeto? Posso falar? Com certeza. A gente lançou um projeto, eu tive a ideia de fazer um vereador voluntário dentro dessa posição de primeiro suplente do D'Amato, né? E aí propus para ele, ele aceitou, topou, né? E a gente resolveu ir lá e mostrar, né? E viver o que está acontecendo, né? Para que a gente possa sentir na pele. Porque a gente só falar nas redes sociais, né? É uma coisa, mas você ir lá e viver te dá mais propriedade, né? E a gente acredita, né, que o cargo do vereador, né, e o D'Amato, tendo sido aí o mais eleito da cidade, a voz dele tem um impacto muito grande e a gente quer usar todo esse aparato que se formou em prol da população. Ô D'Amato, você, o Wellington também, enfim, eu não tenho o hábito de utilizar o serviço da aviação, tenho meu próprio veículo, vocês também, mas o que você sentiu assim que entrou no ônibus, por exemplo? Quais são os primeiros problemas que você detectou assim que vocês entraram? Júlio, antes de a gente chegar realmente nesse assunto, eu gostaria, assim, de colocar uma situação que o objetivo do professor José D'Amato, do Wellington, do nosso grupo, era fazer uma política diferente. E é isso que a gente está fazendo, né? Não é em relação só à empresa Aviação Bar. Sim. É com todos os serviços públicos. Eu esse quero foi sentir um deles, né? Sim, e ao longo do nosso mandato a gente vai sentir todos. Porque é muito fácil de julgar sem conhecer na pele. Então a gente está sentindo na pele o que o cidadão baense ele passa para a gente propor melhorias. Estar dentro de uma sala com ar-condicionado e fazer um projeto de lei, fazer um requerimento é uma coisa. Sentir no dia a dia é outra coisa. Então nosso objetivo era fazer uma política. Fazer uma política diferente e nós vamos fazer. Né? A gente está cumprindo com os nossos ideais. Então o Wellington chegou nessa ideia, me colocou e eu abracei e fiz. Né? Hoje cheguei na casa dele 5h15 da manhã, peguei ele, a gente foi lá no Solar, no bairro Solar, começamos a conversar com os moradores, saber os problemas não só da Aviação Bar, mas também... Lá vocês foram do próprio veículo? Sim, isso. Aí para a gente conhecer o bairro também, sobre as deficiências do bairro. Colocando sobre o bairro, a gente percebeu, existe um veículo lá, odontomóvel, mas não existe o profissional, né? O dentista só tem o veículo. A ação do dentista não tem. Então fica lá, né, aparecendo, bonito, mas infelizmente não tem o atendimento odontológico. Além disso, em relação ao posto de saúde, o atendimento médico somente 2 vezes a semana, terças e quintas, e a população reclamou muito a falta de pediatra no local. Percebemos também a falta de uma praça, né, para a recreação das crianças. Um ponto positivo em relação à construção da escola, está bem avançada a construção, mas a gente sentiu essa carência. O que a comunidade colocou para a gente em relação à falta de dentista? Existe o odontomóvel, mas não tem um dentista para praticar a ação. Falta da praça, né, que não tem essa praça ali para as crianças poderem divertir, né, poder aproveitar. E a questão dos médicos, né, falta aí médicos de algumas especialidades, o atendimento é somente terça e quinta, se eu não me engano, são 9 a 13 fichas. A pessoa tem que chegar de madrugada para conseguir a ficha para ser atendida no dia. Isso tem que mudar, porque é o seguinte, essa questão da saúde aí, dos médicos, aliada à distância do local, do centro da cidade, aliada à falta de condução, à falta de um serviço prestado de forma correta, de horários, de um ônibus, enfim, se passar mal com a criança, tem que pegar um ônibus, vir para a cidade para levar para o hospital. Não tem nem como consultar. Júlio, há pouco tempo o Wellington colocou nas redes sociais que estava faltando médico aonde? Bairro São Sebastião. No bairro São Sebastião, que a médica havia tirado férias.
isso é legal, isso tem que ser feito. Sim. Só que a saúde não tira férias e o bar não. O médico pode tirar. Sim. E tem que tirar. Tem que ter alguém para substituir. Mas quem que é a pessoa que vai mínimo, substituir né? ele? Aí a população vai ficar de férias de saúde naquele mês? A doença Não tira pode férias. adoecer. Aquele mês, infelizmente, não pode adoecer. Então, assim, tem que ter coisas que tem que ser repensadas. Bom, aí lá vocês tomaram ônibus lá. Isso. Agora, em No relação Campo ao ônibus, nós chegamos ali, era 5 e pouca da manhã, peguei o Hélito 5h20, chegamos lá por volta de 5h40, 5h40. começamos a conversar com a população, teve o primeiro ônibus, 10 para 6. Não tinha muitas pessoas, eles entraram no ônibus e o próximo horário que eles nos informaram seria 7 horas da manhã. Só que hoje houve um ônibus de reforço, 6h30. Esse seria o primeiro ônibus? 10 para 6. Não, o segundo. 10 para Já seria o 6. segundo. Já seria Isso, o 10 segundo. para 6, o primeiro ônibus. A gente conversou com a população, nós não pegamos esse ônibus. A população pegou, a gente continuou visitando o bairro. Mas ele é diário? Diário. Esse horário é diário. Aí o outro ônibus que a comunidade nos passou seria 7 horas da manhã. Mas hoje, justamente hoje, teve um reforço, 6h30. A população alegou que nem sempre tem esse ônibus. Então hoje veio um ônibus 6h30, então ficou mais bem distribuído. Uma parte foi 6h30, outra parte foi 7 horas da manhã. Nós pegamos um ônibus 7 horas, que eles falaram que seria o ônibus mais cheio. Hoje não foi tão cheio, mais ou menos, ele não foi tão cheio, causa do outro. porque houve um reforço 6h30. Ainda assim, né, teve gente em pé, a questão do distanciamento não existe, porque senta lado a lado. Então, assim, mas disseram que na segunda-feira, por exemplo, falaram assim, vem segunda-feira, na última que passou. O ônibus estava lotado justamente pela ausência desse ônibus das 6h30 da manhã. Álcool gel tem? Não. Então, uma coisa que a gente notou também. Então, relação ao distanciamento não existe. E uma coisa que a gente gostaria de questionar também em relação a essa situação. Mas pelo menos o álcool em gel. Nós aproveitamos, Júlio, a gente parou ali na rodoviária, e a gente entrou na rodoviária para conversar com as empresas que prestam serviço intermunicipal. Perguntando, em relação ao distanciamento, nenhuma delas existe. Né? Não tem. Todos vendem todas as cadeiras. Aí a gente perguntou em relação a quais medidas são adotadas em relação a essa pandemia. E todas colocaram a situação de ter o álcool em gel. Uma coisa que não é praticada pela aviação bar. Então acho que no mínimo isso acho que deveria ter. Cada cidadão ele tem acesso. Tem que ser obrigatório. Isso, obrigatório. não tem. Algumas empresas colocaram também a medição de temperatura, empresas intermunicipais. E teve uma empresa que, além do álcool em gel, da medição de temperatura, existe uma cortina para separar um passageiro do outro. Não estou falando aqui, Júlio, que deveria adotar essas 3 alternativas para a aviação bar, porque eu não sei questão técnica. Pelo fluxo de pessoas, uma viagem intermunicipal, você tem um tempo maior dentro do ônibus. Às vezes, numa parada, numa viagem entre bairros, o tempo é menor. Então, a questão da viabilidade para o passageiro, eu não sei até que ponto que seria viável cada uma dessas alternativas. Mas, pelo menos, o álcool em gel deveria ter. Sem dúvida nenhuma. Aí vocês entraram nesse ônibus, foram fazendo o trajeto. Durante o trajeto, vocês ouviram pessoas, conversaram com usuários dos ônibus? Sim. Nós discutimos muito sobre essa situação. Eles colocaram para a gente, Wellington, o sofrimento deles, principalmente nos horários de pico, como que é essa situação. Alguns horários não são respeitados. Às vezes tem um determinado, isso colocado pelo morador, que tem um determinado horário e o ônibus não vai naquele horário. Mata o horário. Horários de pico na volta, disseram que muitas vezes é cheio. Às vezes é cedo, termina cedo o horário do ônibus para eles, muita gente acaba tendo que voltar para casa de mototáxi. Na matéria que nós fizemos na Fazendinha, os moradores reclamavam que o último horário seria 7 horas da noite. E aqueles funcionários que trabalham em mercado, por exemplo, que param 8, 9, 9 e meia da noite. Não pode trabalhar não, Júlio. Não. Mototáxi ou a pé. Hoje, quando a pessoa ela consegue um emprego, ela tem que ter no mínimo comprar um carro, uma moto ou uma bicicleta. Aí comprar moto é roubado. Não, porque senão ele não consegue trabalhar não. Como que ele vai chegar no horário da empresa dele? Não tem jeito. Tem alguns bairros que não tem nem ônibus. Eu falo, o pessoal está falando em relação à ligação. Você foi no Solar, o Solar tem ainda, sim, né? Bairro Ligação, São Leopoldo, Ciro Fernandes, não vai ônibus lá. Então se tem um trabalhador que esteja ali, que mora ali, precisa ir para outro lugar, ele não consegue. No mesmo dia que ele conseguiu um emprego, ele tem que comprar uma bicicleta, uma moto, um carro. Senão ele não consegue trabalhar. É uma situação que é inviável. E além disso, os finais de semana.
Os finais de semana, né, Wellington? Horário muito reduzido. Muito reduzido. Tem alguns bairros que não é oferecido a linha de ônibus aos finais de semana. A empresa, o Wellington chegou a ligar para lá, ela alegou que é falta de demanda. De demanda, mas assim... E a situação da pandemia do momento. Falta de demanda, tudo bem, ok. Eu acredito que o dia todo... É muito mais vantajoso economicamente. Não, o dia todo possa ser que não tenha realmente a demanda. Mas os horários de pico tem. Por que não, então, vou dar uma ideia, uma sugestão, por que não adaptar em certas comunidades onde a demanda diária, do dia todo, né, ela não é satisfatória? Por que não, então, reforçar, como foi feito aí pela manhã, nos horários de pico? Também, Júlio, em relação aos dias regulares, é vantajoso economicamente, pela demanda. Mas os finais de semana, se não é vantajoso economicamente com ônibus, por que a nossa empresa, a empresa que atende o bar, Aviação Bar, não oferece uma van, um micro-ônibus? A empresa também tem que se adaptar à situação. Sim. A população não pode sofrer com isso, não. Quem tem que pagar não é o povo, quem tem que se adaptar, nenhuma. Quem tem que se adaptar é a prestadora de serviço, com certeza. Seja ela qual for, seja Aviação, seja Copasa, seja não sei quem, seja o que for, Energisa, o que for. É a prestadora que tem que se adaptar. Não é o povo que tem que se adaptar e vir de acordo com o horário que eles quiserem e acharem nem melhor. tem ônibus. Tem linhas que não tem ônibus, sábado, domingo. A gente apurou, Fazendinha não tem ônibus final de semana, Serra Verde não tem, São João não tem, Xangri-Lá para 1h30 da tarde, para 1h30 da tarde lá no Palmeiras, depois o restante do dia não tem. Então, assim, a explicação da aviação é questão de demanda. Então, por exemplo, hoje eles têm um ônibus que sai no domingo do Pires da Luz e faz aeroporto. Então, fica nesse trajeto, ida e vinda. Mas quem está lá na Fazendinha, por exemplo, precisa vir até ali na Coab para poder pegar o ônibus. Então, é um trajeto grande. Isso em outros bairros, Serra Verde, por exemplo, eu recebi uma mensagem agora enquanto eu vinha para cá, que final de semana não tem e que durante a semana as pessoas vão para o ponto do ônibus, tem horário marcado, mas assim, vai na tentativa. Se o ônibus passar, a gente vai. Se não passar, a gente volta para casa. Se passar, é bom. Bom, o pessoal está comentando vários assuntos aqui, nós vamos misturando e intercalando esses assuntos. Cleide Mata dizendo que cercar com arame essa estrada já vai ajudar a estreitar os limites, dificultando jogar entulhos. Teoricamente pode ser uma solução, pode diminuir, Cleidemar, pode diminuir. Mas muita gente vai jogar assim mesmo. O Davi Luiz, aeroporto, se lá é área de preservação, deve ser limpo, cercado e reflorestado. Concordo plenamente, Davi Luiz. E segundo informações, é a área de preservação ambiental, sim. O Júlio Marques, Rosa de Toledo, ao acesso a Santa de Vista, também é depósito de lixo. Patrícia Rafael, não adianta, eles vão cortar o arame e continuar jogando lixo, é isso que eu disse. Talvez resolva, mas tem esse problema. Tem que jogar aqui terra na boca da rua, assim eles não vão conseguir retirar e vão ter que procurar outro lixão para jogar, porque lixão é o que não falta aqui em Ubá. Patrícia, concordo plenamente e tal, beleza. Sérgio Médici, grande amigo da Mato, nobre Wellington, grande aquisição no meu círculo, grato pelo bate-papo de ontem. Lucelena, sejam bem-vindos à TV Uai, o Wellington e o D'Amato. Douglas Rocha, legal a medida tomada pelos nobres amigos. Seria muito bom fazer a mesma coisa em questão da segurança pública. Posso indicar alguns locais. Aí já é complicado, tá, Douglas? Botar o peito lá já é complicado. Vitinho Barbeiro, acho que o prefeito de Ubá tinha que andar de ônibus pelo menos umas 2 vezes por semana, principalmente no horário de pico. Essa turma de novos vereadores chegou para fazer a diferença. Parabéns, Washington Ferreira, parabenizando vocês aqui. O Juarez tá lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, assistindo aqui, dizendo boa tarde a você, a todos que assistem o jornal, a todos vocês presentes no estúdio. Sérgio Médici, quando visitei a praça, as rampas de acesso da parte baixa e alta tinham as laterais cercadas com arame farpado. Não sei se retiraram. Falando em acesso, lembrei que o Sérgio falou em questão de acesso, lembrei de uma coisa. Os ônibus têm acessibilidade a cadeirante, têm acesso a pessoa com dificuldade de locomoção? Ô, Júlio, eu fiz um requerimento, na verdade eu já entrei com 7 requerimentos na prefeitura, em 9 dias trabalhados. Já? Sim.
eu vou divulgando aos poucos na rede social e eu solicito isso ao Poder Executivo de quais ônibus que tem esse acesso a cadeirantes e qual linha que eles adotam. São informações que a população tem que ter. Esse que vocês utilizaram tinha? Tinha. Esse tinha acesso? Sim. Esse tinha. Muito bem. E acho que tem que ser todos. Com certeza. Ou pelo menos um veículo que faz cada linha tem que ter. Não precisa ser todos os veículos da linha, que vai lá naquele determinado bairro. Mas pelo menos um tem que ter, né, que vai lá naquela localidade. Já que você tocou nesse assunto, né, quero só reforçar que a calçada da nossa prefeitura continua sem rampa de acesso. Na campanha, você fez uma ação semelhante de estar na pele do cidadão, Isso. andando aí pelas ruas de cadeira de rodas. Sentei na cadeira de rodas e a gente foi tentar sentir a dor, Eu não, né? eu não preciso perguntar sobre a situação das calçadas que eu conheço. Muito difícil. Uma é baixa, outra é alta, outra não existe, outra não tem, Escorregadia. outra é escorregadia. Então, assim, eu vi o resultado do seu vídeo lá, mas nem... Eu já conheço, porque a gente anda pelas ruas aí, uma calçada é alta, outra é baixa, outra é existente, tem degrau, enfim. Para andar de cadeira de roda é praticamente impossível. É muito difícil, Aí tem que sozinho tomar não consegue. a rua, né? Tem que tomar a rua para andar. E a rua também, cheia de buraco, não dá. Ô, D'Amato, entre uma das ações, um dos pedidos que você entrou, os projetos, eu acompanhei na rede social, uma delas fala do lixo. Sim. O que você solicitou nesse pedido? Júlio, eu acho que é muito importante a gente ver pela cidade assim, o lixo muito distribuído, né? Espalhado pela cidade, então não tem muita organização. E eu gostaria de saber, né? Eu questionei o Poder Executivo sobre algumas situações para ter resposta, para poder propor melhorias, né? Tenho certeza absoluta que não é devido aos profissionais, aos garis, não é. Eles fazem um trabalho excepcional. Deixo aqui os parabéns a todos eles, o trabalho deles é espetacular, mas gostaria de saber o seguinte: será que a quantidade de containers é suficiente para a nossa cidade? Eu gostaria de saber a quantidade, né, que tem na nossa cidade, a sua localização. Quem são os responsáveis pelos contêineres? É a prefeitura ou a empresa? ECP. É a ECP. Isso. Eu questionei também a questão do custo para mandar nosso lixo para Juiz de Fora. Hoje a gente tem uma área de transbordo na ligação e a gente paga para o nosso lixo para Juiz de Fora. Questionei o valor, né, e acredito que a gente possa evoluir nessa área ambiental com um aterro sanitário, acredito muito. Não sei se seria através de um consórcio intermunicipal ou através de uma empresa privada, mas a gente deveria evoluir, porque o custo, eu imagino que seja muito elevado, né? E questionei também a questão da coleta seletiva. Eu acho importante a gente dar maior publicidade, como que funciona aqui na cidade de Ubá, e a questão das lixeiras subterrâneas. É uma situação... Eu não gosto. É uma situação totalmente complicada, Júlio, porque em alguns locais ela funciona porque tem uma máquina específica que levanta, retira aquele lixo e já joga diretamente no caminhão. Aqui na cidade de Ubá, como que é feito? Infelizmente, o gari tem que pular dentro da lixeira para tirar. É uma situação terrível, terrível, né? Então, uma coisa que não tem cabimento. Achei absurdo o gari, o coletor, né? Sim. Eu não gosto de chamar lixeiro, lixeiro somos nós, né, que produzimos o lixo. Sim, concordo. Achei um absurdo o cidadão, trabalhador, o coletor do lixo, tem que descer lá. Entrar dentro daquela caixa no meio do lixo para tirar. Não. Achei absurdo total. E eu fiz alguns questionamentos. Questionei também a questão se para a realização dessa lixeira subterrânea foi feito algum sistema de impermeabilização, porque o lixo ele gera um chorume. Da infiltração. E aquele chorume ali, se não teve nenhuma impermeabilização, com certeza já vazou, já poluiu o solo e já está poluindo o lençol freático. Então a gente tem que ver também o grau que está essa situação. Então, alguns questionamentos que eu acho que a população tem que saber. Entendi. Você não fez pedido para tirar, você fez pedido para verificar como que é feito. Eu quero saber a situação atual. Você quer saber a situação. E, dependendo da situação, a gente vai propor alternativas, melhorias. Sem dúvida. E uma alternativa que a gente queria propor aqui para a própria ECP é que ela divulgue quais são os horários que os caminhões de lixo passam nas ruas. Eu digo, por exemplo, na minha rua, fica ali o lixo o dia todo, e a gente sabe que às vezes passa de manhã, às vezes passa à noite. É importante até para educar o cidadão, que muitas vezes
A questão não é toda a responsabilidade do poder público. Muitas vezes a responsabilidade é minha. Sim, o De cidadão colocar, coloca fora do horário, de colocar fora o do lixo ali dia. no horário certo. É fora do né? dia. Mas seria bastante educativo se eles investirem numa placa ali mostrando, olha, o lixo aqui é recolhido entre tal hora e tal hora, para educar a população também, ajuda, né, no dia a dia da gente. Na minha rua não tem esse problema, eles passam nos horários rotineiros, terça, quinta e sábado, geralmente mais tarde da noite, a partir das 10h30 em diante da noite. É o horário que eles têm o costume de passar, recolhendo. Mas alguns lugares a gente sabe que não. O horário às vezes ele é um pouco alternado, né? Bom, Emiliano Bovolento, é isso aí, D'Amato e Wellington, parabéns pela iniciativa, vamos juntos fazer a diferença na política de Ubá. Totti Rinaldi, parabéns ao vereador José D'Amato por estar vivenciando o dia a dia do trabalhador para ver as dificuldades que eles enfrentam. O Sérgio está dizendo que eles sabiam que vocês iriam no bairro e colocaram um ônibus extra, né? Mas eles disseram que tinha, que de vez em quando tem? Não é certo, mas de vez em quando tem esse reforço. Deve ser quando vai alguém lá. O Washington Ferreira está sugerindo aqui que seria interessante uma vistoria no comércio lojista. E isso eu concordo muito com o Washington, porque pouquíssimos seguem os protocolos sanitários, segundo ele mesmo está dizendo, e eu assino também. Eu vejo muito esse comércio aí, não respeitando protocolo, de quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, inclusive há placas nos estabelecimentos dizendo: esse estabelecimento possui tantos metros quadrados e é permitido tantas pessoas. Eu vejo excesso de pessoas, eu vejo pessoas entrando sem máscara, o que não pode, o comerciante não pode permitir, e eu vejo atendentes, funcionários sem máscara. Seria uma boa também, com certeza, uma boa pauta aí para vocês, uma boa, não é nem matéria, matéria é para nós, né? Mas seria uma boa experiência para vocês também. Com certeza, Júlio. A gente quer abraçar a causa, o que for melhor para o cidadão, para a população de Ubá, pode contar com a gente, Júlio. É isso que a gente quer fazer, a diferença. É verdade. Terezinha Siqueira, vocês podem me responder por que a farmácia popular é no centro? Por que não deixa os medicamentos nos postos? Um outro detalhe que eu discordo também de ser centralizado. Poderia ter menos gasto para a prefeitura, pois não precisaria tantos funcionários. Imaginem consultarmos e termos que entrar no ônibus passando mal e ir buscar. Caótico, tem pessoas que não têm dinheiro nem para apanhar um ônibus. Essa foi uma fala ontem de uma live que a gente fez com o Sérgio e a Érica, inclusive, tocando nesse assunto, né? Agora com a chegada do Dr. Antônio, com a experiência que ele tem, né, na Secretaria de Saúde, a gente acredita que o espaço está aberto para diálogo, a gente quer construir esse diálogo justamente para ouvir as demandas da população e trabalhar em cima delas, porque não adianta trabalhar em cima da demanda do gestor, né? O gestor não precisa do serviço público, ele tem, na maioria das vezes, condição de ter isso de forma privada, né? Então a gente precisa olhar isso e fiscalizar. Fiscalização é o verbo, né? Fiscalizar vai ser o nosso verbo. Ô D'Amato, a Patrícia Dori está tocando no assunto que você falou do chorume aqui, dizendo que passou ontem à noite pela Praça São Januário. Foi o que eu falei com você agora há pouco, em off. Quando eu passei, ela dizendo que passou na Praça São Januário e o odor estava insuportável. Outra coisa, aquele chorume escorre pelo calçamento da praça. Coisa horrorosa assistir os funcionários da limpeza lidando com aquele lixo submerso. Estava impossível respirar. Então é mais ou menos aquilo que eu falei com vocês aqui antes da entrevista, enquanto rodava a matéria ali, é mais ou menos o que a Patrícia disse aqui agora. Quando eu passei também num determinado dia, eles estavam retirando com o funcionário lá dentro, eu passando de moto, eu não aguentei o cheiro, foi insuportável o cheiro. Foi ali na esquina, em frente ao Sagrado, quase em frente à porta do Sagrado Coração de Maria. E a Patrícia está dizendo exatamente isso. Uma situação que não pode acontecer. Júlio, Ubá é o segundo maior PIB da Zona da Mata Mineira. A gente pede para Juiz de Fora. Serve Fora nem como, BH, claro. Não serve, na Zona da Mata. Na Zona da Mata é o segundo maior PIB da Zona da Mata Mineira. A gente pede só para Juiz de Fora que não pode nem levar em consideração, porque pela proporção que é. A gente tem que ser protagonista em tudo. Né? Então, assim, são situações que são incabíveis para a nossa cidade. No mínimo, na nossa região, aqui na nossa micro-região, a gente tem que ser protagonista. O Ubá já comanda a região. O Ubá funciona hoje, Júlio, eu enxergo assim, né, como uma metrópole.
porque tem várias cidades ao redor e a proximidade é muito próxima, né? Desculpa até a redundância, elas são muito próximas. Então a gente consegue ter esse vínculo com vários locais. Então a gente tem que ser protagonista, a gente tem que exercer esse papel. Sim. Ó, a Marli Pereira Coutinho mora lá na Coab, está dizendo aqui, eu moro na Coab, antigamente tinha ônibus, horário de ônibus um pouco melhor. Hoje não podemos contar com ônibus. Se tivermos horário marcado com médico, dentista, ou vai no ponto 2 horas antes, ou tem que chamar Uber, quando aparece um ônibus bem cheio. A questão do trabalhador. Ele pega um serviço e não consegue chegar no horário. No outro dia ele é mandado embora. O patrão não tem nada com isso. Sim, né? Ele não tem jeito. O patrão não vai tolerar, porque... Chegou atrasado, mas ele não tem culpa também. Ele mora em determinada localidade que ele depende de transporte público. Ele não tem uma bicicleta, não tem um carro, não tem uma moto. Não é porque ele não quer ter, não. Porque ele não pode naquele momento. O Washington está perguntando aqui, que não entende por que os empresários de Uber não compram o Vale Transporte e fornecem para os seus funcionários. Se é porque a aviação Uber não está vendendo. Aqui, questionamento do Washington. Será que vende? Ou não? Vale Transporte. Tem essa informação? Eu não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Eu vejo pessoas com cartão, mas essa informação exatamente eu vejo a gente não poucas tem. pessoas, né? Eu vejo poucas pessoas. Bom, essa questão do aeroporto aqui, D'Amato, me parece que os moradores entraram em contato com você. Sim. É isso? Júlio, foi até bom você tocar nesse assunto. É uma situação caótica no aeroporto que a população está vivendo. A Patrícia entrou em contato comigo, teve mais uma pessoa, esqueci o nome dela agora, nesse momento. A Deise, isso. E o poder público está omisso nessa situação. Né? A gente viu até, a Patrícia me encaminhou o vídeo, que até o caminhão da prefeitura jogando lixo. Então, assim, a prefeitura corroborar com um problema, então é uma coisa assim, absurda. Na entrevista que nós fizemos com o secretário do Meio Ambiente, ele disse que é normal. A prefeitura fazer isso? Quer dizer que é um descarte de material que será reutilizado em uma obra, ou seja, de aterro. Sim, mas não é lixo. Diz ele que não é lixo. Eles vão lá e buscam isso depois, então? Segundo ele, que quando precisam, sim. Mas aí eu falei... Mas essa área é licenciada para isso? Não. Então não é. Então não é adequado. É até, segundo informações, uma área de preservação ambiental. Quem falou isso? O secretário do Meio Ambiente? Segundo os moradores. Não, que falou que é uma área adequada? Ele falou que é normal. O secretário do Meio Ambiente. Não, infelizmente ele está totalmente errado nessa opinião dele. Porque a área, eu acredito que ela não é licenciada para isso. Eu questionei, D'Amato, eu questionei na época que, tudo bem, vamos concordar que seja um material reaproveitável, que a prefeitura está deixando ali para quando precisar pegar, porque eu discordo. Não faz sentido. Acho que teria que ter um lugar para isso. Então, tá. Nós já temos a área de transbordo. Então, pois é. A ligação. Coloca lá, quando precisar, tira. Sim. Beleza? Ok. Mas eu falei, tudo bem, vamos concordar que isso aconteça. Mas eu disse para ele, mas fazer isso, essa ação de colocar lá, não seria um mau exemplo? Não daria a outras pessoas, a outras empresas, a outras pessoas... Direito de fazer a mesma coisa? Talvez nem o direito, mas talvez se achar no direito de falar. Bom, concordo. Deve poder. Ali deve poder, porque a prefeitura faz. Se a prefeitura faz, deve poder. Sim. Então vou fazer também. Concordo. Questionei com isso. Aí ele disse que concorda, mas existiam áreas de descarte e tal, enfim. Prometeu fazer a limpeza lá, ontem não fez. Falou que alegou mau tempo. Estamos aguardando. Se a área... Não choveu e não há previsão de chuva para hoje. A informação dos moradores é que a área ambiental. É a área de proteção ambiental. A prefeitura que abriu aquele espaço para fazer a rua. A prefeitura abriu o espaço. Sim. Já que não vai ser feito a estrutura para ter a rua... Segundo ele vai. Mas até agora não fez. Então que fecha a rua. Então fecha a rua. É o que a moradora falou. Que fecha a rua. Então vamos fechar. Você não vai ter estrutura. Não vai ter a limpeza no local. Não vai ter calçamento. Para que tem isso lá? É para gerar a perturbação dos moradores? Então, ele falou que que ali não é uma rua. Que é uma passagem. Que é muito utilizado pelos moradores. Muito. É um atalho para Sim, os trabalhadores daquela região. Mas não foram os moradores que abriu. Sim, a prefeitura que fez. É esse. Sim, então que ela faça a estrutura. Se fez, deveria ter dado a estrutura. Lógico. Se não deu, fecha. Concordo com você. Se não deu, fecha. Fecha. Ali, aquele matagal que está lá é inadmissível. Ali naquela área, recentemente era mais. Agora diminuiu, segundo os moradores. Mas era um constante descarte de motocicletas roubadas
que utilizava-se para assaltos, para delitos, e que depois colocavam ali, escondiam ali, descartavam ali e escondiam ali, segundo os moradores. Enfim, é bem complicado. Ó. Sobre lixos na entrada da Coab, contei outro dia 13 latões cheios de lixo, fora os lixos no chão. Não concordo com trabalhadores que pegam o lixo para ter o lixo, tem que pagar os latões, pegar, né, os latões cheios. É a Marlita dizendo aqui que não concorda do cidadão ter que pegar no braço aqueles latões cheios para derramar no caminhão, né? Eulália Lana, parabéns, tem que cobrar mesmo e mostrar à população, mas muitas vezes os erros sobre o lixo, a responsabilidade é da população. O que o Elton disse, sim, que não embala direito e tem cachorro que mexe no lixo. Não é só cachorro não, Eulália, catadores também, catadores de rua também. Mexem, rasgam o saco, espalham lixo, enfim. O Cleidmar está dizendo, não haverá empresa de transporte público que aceite entrar no lugar da aviação. Não está viável andar de carro em Ubá, imagine de ônibus, porque não há estrutura urbana para viabilizar boas condições para os dois lados, empresa e prefeitura. O Cleidmar, eu duvido que se abrir uma licitação não aparece empresa. Eu duvido. Falando nisso, antes aqui eu vou ler aqui mais um pouquinho. O Carlos Soares está dizendo, conheço o José desde quando ele nasceu. Digo com propriedade, ele ainda vai ser um político de nome dentro da nossa cidade, inteligente, humilde, honesto, íntegro e que ama a cidade de Ubá. Só observem onde esse rapaz ainda vai chegar. Parabéns, José, pela vitória e tenho certeza que vai ser um dos melhores vereadores que o Ubá já teve, mesmo sem muita experiência. E quando você ficar mais experiente, garanto que ninguém te segura. Mais uma vez, parabéns. Carlos Soares. Agradeço muito, Júlio. A atitude, as palavras aí da população. A gente sai na rua, a população gosta muito das nossas ações, ela agradece muito. Então, assim, isso é um fator motivacional muito grande para a gente. A gente vai trabalhar muito. Já apresentei, como te falei, 7 requerimentos e 7 projetos de lei. Aos poucos a gente vai apresentando aqui para vocês. A gente quer fazer a diferença. Eu não sou vereador de nenhum empresário, de nenhuma empresa. Sou vereador do povo de Ubá. É isso que eu quero, sempre. Vincular. Graças a Deus, Júlio, eu não dependo da política para sobreviver. Eu continuo como professor. Eu sou professor. Estou, nesse momento, exercendo a função de vereador. Daqui 4 anos, eu não sei o que vai acontecer. Se o D'Amato continua como vereador, se o D'Amato vai tentar outra função política, se ele não vai ser mais político. Eu não sei o que vai acontecer daqui 4 anos. Vamos viver hoje. O meu compromisso com a população, esses 4 anos, como vereador. E eu vou cumprir ele da melhor maneira possível. Tá. O Júnior Botelho está lembrando aqui, que a área de APP, lá no aeroporto, que nem provisoriamente poderia jogar esses entulhos lá. Nem provisoriamente. E é verdade, se for realmente a área de APP, realmente não pode não. Gostaria de solicitar aos vereadores, em especial ao D'Amato, que esclareça a questão a respeito da impossibilidade de correção salarial dos servidores municipais, de acordo, ao menos com o IPCA, que foi de 4,5. Nosso poder de compra está cada vez menor. Informação que temos é que até dezembro o Executivo não pode dar aumento nenhum, por causa de recebimento de verbas para o combate da Covid. Vê pra gente isso aí. A Patrícia, professora. Então, sim, eu posso verificar, não tenho essa informação, Patrícia, mas com certeza eu vou buscar essa informação para você. Muito bem. D'Amato e Wellington, mais alguma informação relevante? Eu gostaria de citar também, Júlio, você colocou em relação ao bairro Ligação, aquela avenida, é um transtorno, eu frequento aquele local e vejo o que os moradores passam. Então, o que é feito normalmente? Chove, aquele barro ele vem para as canaletas, posteriormente faz a limpeza, retira o barro e coloca na lateral. À tarde vem a chuva, o barro retorna para a canaleta. O que os moradores precisam é um sistema de captação de água pluvial. É muito simples. Ali tem várias empresas, recomendo, quem não conhece o local, chega ali nos horários de pico, 7 horas da manhã, 11h30 da manhã, movimento muito grande e são vários acidentes. Esse barro ali deixa a pista muito escorregadia, são vários acidentes. E com trabalhadores, com famílias. Então, uma situação que a prefeitura tem que olhar com determinado cuidado, com muito carinho, porque ali são 3 bairros. É o bairro Ligação,
Ciro Fernandes e São Leopoldo. Além dos 3 bairros, os moradores dos 3 bairros, tem a população, né, dos trabalhadores. Né? Tem um grupo de trabalhadores E as que pessoas frequentam passam essas até para empresas. caminhada, que ali é muito utilizado para caminhada Também. Também. Então, assim, um cuidado, um carinho especial para aquela rede de captação pluvial que precisa ser instalada de maneira urgente naquela localidade. Bom, quero parabenizar aqui o trabalho de vocês, a iniciativa que vocês tiveram. Esse projeto é muito bacana, né, que vocês criaram, o Wellington, você que participou também. É muito legal esse projeto. E vamos continuar contando com a ajuda de vocês, sempre. A população conta com a ajuda de vocês, porque precisa. Tem muitas carências na cidade, são vários e vários bairros, não dá para atender tudo, com certeza, mas tem aquelas carências principais. Outra coisa, Amado, que eu gostaria de fazer um pedido, não só para você, mas como os demais vereadores também, que estiverem nos assistindo aqui, eu sei que eles assistem, né? Que dessem uma olhada para os moradores na questão do orçamento participativo. Nós recebemos aqui, diariamente, várias e várias reclamações do não cumprimento de obras contempladas com orçamento participativo. Todo dia praticamente tem reclamação. Então eu gostaria de pedir a você, como vereador, ao Hélito como fiscal também, como vereador voluntário, né, na cidade, e aos demais vereadores que foram eleitos, que olhassem essa situação. Por que não foi feito até hoje? Por que não foi cumprido? Onde está esse dinheiro? Onde foi parar o dinheiro? Se ele existe e quando será cumprido? A população está nos pedindo constantemente. Eu repasso a vocês esse pedido. Júlio, eu agradeço e vou pesquisar. Né? Vou procurar saber essas informações. Tem 9 dias de trabalho. A gente já está conseguindo colocar a nossa cara nesse projeto. Né, Wellington? Colocamos aí à disposição de todos, da população, e você pode ter certeza que eu vou buscar essas informações. Porque eu penso o seguinte, o que eu conversei com alguns moradores, é que parece que os moradores são feitos de trouxa. Vão lá, participam de reuniões, e a coisa não acontece. Né? Gastam o seu tempo para ir lá participar de reunião. Define onde que vai ser feito o investimento. Escolhe onde vai ser. E não acontece, né? E não acontece. E é por isso que esse projeto do vereador voluntário é tão importante, porque a gente sabe que o vereador, por si só, ele não tem toda a capacidade de movimentação. Então, inclusive, a figura do vereador voluntário conta com a própria população. Então, só hoje, a movimentação de hoje, já fez a gente receber convite para ir na Fazendinha, para ir no Cristo Redentor, para ir lá no Serra Verde. Então, as pessoas estão carentes daqueles que olhem por elas. Né? E a gente contando com o apoio do professor, a gente tem muito a ganhar, a cidade tem a ganhar. A gente passou os últimos 4 anos com uma cidade que não era acompanhada pelo Poder Legislativo. Né? Então a gente precisa mudar isso na prática. Então, se acontecer essa questão do orçamento participativo, tem prazo, qual que é? É esse. Então, passou de um mandato para o outro, a coisa não aconteceu, e agora, né, e as reclamações elas vão surgindo ao longo do tempo, e é isso que a gente não quer deixar acontecer. Tem alguns que dizem que tem há mais de 3 anos foram contemplados e até hoje nada. Então, assim, é bem complicado. Então, a sociedade perde. A sociedade quer uma resposta, pelo menos. Essa é a resposta que eu peço para vocês. Sim, eu aprendi na vida o seguinte, até o não é uma resposta. Não vamos fazer. Sim. É uma resposta. Exato. Desde que ela seja dada. Então, você não fica naquela esperança, você não fica sendo iludido, essa é a palavra, iludido, achando que vai acontecer e aquilo só vai enrolando. Passa a gestão para outra, aí muda depois do prefeito, vem outra eleição e a coisa continua sem fazer. Então eu gostaria dessa resposta. Vou firmar esse compromisso com vocês e com os demais vereadores aqui. Pode contar com a gente, Júlio. E na verdade eu sempre digo e repito, eu tenho bastante esperança nesses novos nomes, nessa nova Câmara que se formou, no geral. Alguns os que voltaram têm suas qualidades também. São grandes nomes. Exatamente. São grandes nomes. Os que retornaram têm suas qualidades. Sim, sim. São grandes nomes e foram eleitos, né, pela população. Então todos estão ali, sim, para mostrar serviço. Eu tenho certeza que nós vamos deixar o nome marcado na história de Ubá, de maneira positiva. Se Deus quiser, acredito que será uma grande Câmara assim. Tomara que seja, que o Ubá precisa muito. Para finalizar aqui, o Josemar Rocha está dizendo: boa tarde, minha opinião sobre essa empresa de ônibus da cidade de Ubá, o mais correto a ser feito seria a cobrança pelos vereadores novos que chegaram na Câmara sobre a suspensão do contrato dela com o município
e a abertura de uma licitação para novas empresas. Ô Josemar, não sou leigo e nem perito no assunto, mas acredito que isso aqui não seja fácil de fazer, talvez nem possível de fazer. Só que, ano que vem, segundo as informações que eu tenho, vence o contrato. Sim. Ano que vem vence o contrato. Pelo que eu sei, ele pode ser prorrogado. Aí cabe aos vereadores... Júlio, é um ano decisivo, Finalizar. né? Vai 2022... prorrogar? Por que vai prorrogar? Vai abrir licitação? É um ano Esse é o momento, né, da Sim, análise. Momento agora a é o momento da população análise. vai Agora. definir. Nós Ela temos está satisfeita com esse serviço? Essa empresa ela pode melhorar esse serviço? Então o momento nosso é agora. 2022, será feita uma nova licitação? Nós temos tudo para fazer, tudo para melhorar. Então, cabe a nós, vereadores e a população, O que nós reivindicar os seus pedimos, direitos. o que nós, população, pedimos aos vereadores é que não deixe simplesmente um contrato ser renovado, que ele pode ser renovado, que não deixe simplesmente ser renovado sem ter uma audiência pública, Com certeza. sem ter uma votação, análise por uma comissão da Câmara, se realmente é viável para a população, se vale a pena, e ver o contrato. Vamos analisar o contrato, é isso mesmo? Isso aqui é bom para a população? Está atendendo a população? Está Júlio? atendendo? Ok, Isso, então isso vamos, tem que ser então analisado. vamos permitir. Concordo. Agora, se não está, vamos barrar isso aí. Concordo. É isso que a população quer. Então, agradeço muito aqui a presença de vocês, tá? Parabéns mais uma vez pelo empenho em ajudar a população e estaremos sempre à disposição para apresentar projetos, para apresentar ideias, sempre que for de benefício para o povo baense. A gente agradece, agradeço muito e de novo a gente pede o apoio da população para que esse projeto, né, o vereador voluntário, ele possa funcionar. As redes sociais, tanto minhas quanto da Mata, estão aí, né, abertas para a população poder trazer. A gente sabe que tem um peso diferente quando a gente leva o vereador lá, né, para ver, para sentir, porque afinal de contas o vereador ele é o representante da população, né? Ele vem, ele sente, engrossa o caldo, vamos dizer assim, e a gente espera que com isso o benefício seja retornado para a população, 100% dele. Júlio, e a gente quer sentir mesmo na pele o que está acontecendo, você julgar um serviço público sem saber o que é na realidade, é muito fácil. Tem que ver os dois lados. Isso, ver na prática se está atendendo a população, esse é o nosso objetivo, né? A transparência total das nossas ações, e a população ela pode contar sempre com o professor José da Mata e com o Hélio da Fique Brinque, sempre. Me coloco à disposição de todos e também aí da Web TV Uai. Você, o Gersim, pode contar sempre conosco. Continuaremos cobrando sempre. Com certeza. Muito obrigado pela presença dos dois. A gente agradece. Nós conversamos aqui com o professor José D'Amato e com o Wellington da Fique Brinque.